Esse texto ele inicia dizendo que Jesus estava pregando. A Bíblia diz aqui que Jesus, ele pregou 4 sermões, que são 4 parábolas. A partir do capítulo 4, no versículo 1, Jesus entra no barco e dentro do barco ele prega para a praia, onde há uma multidão escutando ele. Jesus está em cima de um barco pregando para uma multidão na praia. E ele prega o primeiro sermão, prega o segundo, primeiro a parábola do semeador, o segundo a parábola da candeia, o terceiro a parábola da semente, a quarta parábola do grão de mostardas. E depois de pregar 4 sermões, Jesus está cansado. E já era tarde da noite, chegando a noite, e Jesus diz assim: não, calma, nós vamos entrar no barco agora e vamos para outra margem. Eu quero que você entre nessa história e você comece a imaginar Jesus dentro de um barco. Naquele tempo o barco não era com essa tecnologia que nós temos hoje. Era um barco assim feito na raça e na coragem. E Jesus entra no barco e diz assim: olha, vamos para o outro lado do mar. Vamos para outra margem. Daí nós iniciamos a mensagem de hoje. E eu quero que você imagine e entre comigo nessa mensagem. Quando nós entramos no barco da nossa vida, todos nós temos uma jornada. Todos nós sabemos que nós passamos por uma jornada. E a jornada da nossa vida, muitas das vezes, ela é cansativa mesmo. Vem a fadiga, vem o desespero, vem as situações que nos atormentam dia a dia. E quando Jesus diz assim: vamos entrar no barco e vamos para outra margem, ele estava colocando um objetivo. Qual era o objetivo? Chegar do outro lado. E nós sabemos que todos os nossos projetos, todos os nossos sonhos, objetivos, ele tem um processo. Quais são os processos? Tem um início, tem durante o processo e tem um final do processo. E a nossa vida, ela não é diferente. Os nossos objetivos cotidianos, as nossas expectativas, os nossos projetos, todos eles têm um processo. Diga comigo, todo projeto, diga mais forte, todo projeto tem um processo. Quando você vai construir uma casa, se todo mundo pudesse, não vou construir uma casa, é assim que eu quero, no outro dia está pronta. Era bom demais. Era muito bom. Mas todo projeto, ele tem um processo. Primeiro você vai no arquiteto, você diz assim: eu quero a minha casa assim, com tantos quartos, sala, tal. Aí ele vai arquitetar o projeto. Depois do arquiteto, ele vai ser aprovado pelo engenheiro, se não for o engenheiro arquiteto. Ele vai ser aprovado pelo engenheiro, vai levado à empresa, a empresa vai planejar como vai fazer o orçamento, e aí você vai. Começa a construção da casa. Aí a construção às vezes demora, dá errado, o pedreiro atrasa, o pedreiro é enrolado, aí vem as situações que deixam o camarada estressado, e aí você fica às vezes: meu Deus, que demora! Vem a chuva, vem tudo. Todo projeto tem um processo. Mas aí no final, quando está tudo pronto, que você vai entrar na casa, aí fica todo mundo alegre. Eita, minha casa nova, cheirando a novo, maravilha. É assim. O problema é que hoje, as pessoas, pelo século 21, mundo globalizado, ninguém quer passar o processo. Quer planejar hoje e amanhã já tem que estar pronto. Amanhã já tem que dar certo no meu tempo, no meu querer. Estava tudo tranquilo, Jesus pregando: olha, é assim que acontece, quando vai a semente germina, e aí vai, e Jesus falando do grão de mostarda: a fé de vocês tem que ser como o grão de mostarda.
porque ninguém impede o grão de mostarda de florescer. Aí todo mundo assim vibrando, eita, os discípulos lá com Jesus, eita, Jesus é uma bênção. Mas quando Jesus fala assim, ó, vamos para o outro lado, aí eles entram no barco, o início do projeto, você iniciou o projeto, mas para o final do projeto tem um processo. Aí a Bíblia diz que eles entram no barco e Jesus está cansado, fadigado, e ele dorme. Eu quero dizer para você hoje, por mais que seja cansativo o processo, mas Deus, Ele tem um projeto de o processo terminar com glória, com vitória. Nós precisamos só ficar tranquilos para passar o processo. E a Bíblia diz que iam outros barquinhos ali com um barco que estava Jesus e outros barquinhos. Esses barquinhos não sabiam que também passariam o mesmo processo. Quem são os barquinhos? São as pessoas que estão e fazem parte da tua vida. Às vezes você entra num processo de Deus e quem está junto com você também passa o mesmo processo. Quando a tua aflição for tão grande, compartilhe com alguém que está perto de você. Não fique aflito, solitário, sozinho, porque a dor é maior, porque a angústia, a agonia, ela é maior. E a Bíblia diz que vai todo mundo para o outro lado. Todo mundo queria estar perto de Jesus. Mas aí, de repente, levanta-se, a Bíblia diz aqui no versículo 37, que levantou-se um grande temporal. O processo. A Bíblia diz que as águas são mais altas do que o barco. As ondas são mais altas do que o barco. Às vezes o processo que você está passando é tão difícil quanto você imaginaria lá atrás. Quanto você imaginara lá atrás. Você planejou, até pensou que ia ser difícil, mas não tanto quanto você está passando. Quando Davi chegou e viu Golias daquele tamanho, quase 3 metros de altura, Davi franzino, um jovem, pequenininho, ele sabia que tinha um processo para chegar até no gigante. Qual era o processo do homem? O processo do homem era qual? Treinar, vestir uma armadura, ter um físico forte para pelejar contra o gigante. Esse era o processo humano. Mas muitas das vezes o processo de Deus é totalmente diferente do teu processo. É totalmente diferente do que aquilo que tu arquiteta, daquilo que tu imagina. Aí Davi foi lá, não, eu não vou vestir essa armadura porque eu não consigo nem mexer quando eu estou com ela. Aí Davi chega, está o gigante lá. A Bíblia diz que Golias sorri de Davi. E diz assim, rapaz, olha o teu tamanho, eu vou pegar e jogar para os animais. E Davi disse assim, olha, tu vem contra mim com espadas e com lanças. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos. E hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Então o processo de Deus, ele não é como você imagina muitas das vezes. Aí a Bíblia diz que as águas se levantam, a tempestade se levanta, a afronta das águas é sobre o barco. E o que é mais interessante aqui, irmãos, é que Jesus estava dentro do barco. Aí vai aquela situação, né? Não, mas eu vou para a igreja direto. Eu faço as minhas orações, as minhas preces. Eu falo com Deus. Eu vou para a igreja. E está acontecendo isso na minha vida. Está acontecendo isso comigo.
Ei, é processo de Deus. Deus permitiu você passar por isso, porque tem uma história lá na frente para ser contada. Quantas vezes você ouviu alguém subir aqui em cima ou em algum lugar e dizer assim: olha, eu passei uma situação na minha vida que eu pensei que ia morrer. É a mesma coisa que Deus está fazendo contigo. Eu pensei que a minha empresa ia falir. Eu pensei que eu ia ficar no fundo do poço. E aí você escuta a pessoa dizer: mas eu, graças a Deus, consegui dar a volta por cima e hoje estou aqui. Como o irmão contou aqui. O testemunho. Deus, Ele tem um processo na tua vida para lá na frente você servir de testemunho para alguém. E a Bíblia diz aqui no versículo 37 que as ondas eram maiores do que o barco, e o barco se enchia de água. Imagina aí, irmãos, Jesus lá no barco, o discípulo tudo confiante: não, Jesus está aqui. Aí de repente as águas começam a encher o barco. Quando a água enche o barco, irmão, o que acontece com o barco? Fica pesado. É assim a vida de muita gente aqui, pesada. Desde quando acorda, quando consegue dormir, né? Quando acorda, já acorda pesado, aflito, não consegue dar um passo, porque a aflição é muito grande, o peso é muito grande, não consegue usufruir das coisas boas que Deus colocou nas suas mãos. E o barco se enchia de água, versículo 37. Às vezes o peso que carregamos parece ser insuportável. Não vou aguentar mais. Vou jogar tudo para cima e vou sumir. Vou desaparecer. Ei, calma. Jesus está no processo. O barco pode estar pesado, mas Jesus está lá. A aflição pode ser grande, mas Jesus está lá dentro. Você pode estar passando aquilo que você acha que não vai aguentar. A Bíblia diz que Deus não coloca nada além do que você possa suportar. Calma. Aí a Bíblia diz, no versículo 37, que o peso parecia insuportável porque a água enchia o barco. Jesus falou assim: olha, no mundo tereis aflições. No mundo tereis aflições. Jesus estava preparando o coração nosso, dos discípulos. No mundo vocês vão ter problemas, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Quando os discípulos começam a ficar aterrorizados, o barco começa a ficar pesado, eles lembram: olha, Jesus está aqui no barco. A única coisa que você precisa lembrar na tua vida é que Jesus está contigo, que Jesus está com você. A única coisa que você precisa lembrar no momento da aflição grande, que você acha que não vai aguentar, é: Jesus está comigo. Jesus está aqui do meu lado. E a Bíblia diz que eles se lembram e vão, no versículo 38, vão despertar Jesus. Sabe o que você tem que fazer hoje aqui? Despertar Jesus. Acordar Jesus para a tua vida. Não que ele esteja dormindo, claro que não. Mas é de uma forma exemplar que a Bíblia diz aqui. Jesus estava lá, deitado, dormindo no barco, e os discípulos foram acordar Jesus. Você precisa despertar Jesus para a tua vida. A Bíblia diz que Jesus ia em outra feita, Jesus ia entrando em Jericó. A multidão, muita gente, e ele escuta uma voz de um homem gritando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E alguém chegou para aquele homem e disse assim: cala-te, ele não vai te ouvir. Fique aqui calado, ele não vai te ouvir.
Aí aquele homem grita mais ainda: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele estava fazendo o quê? Despertando a atenção de Jesus. E Jesus para no meio do caminho e diz assim: manda chamar aquele homem. E mandou chamar ele, diz assim: o que tu quer que eu te faça? Senhor, eu quero ver, eu quero enxergar. Era o cego Bartimeu que gritava. Ele disse: Jesus, então vai, toca nele. E ele começa a enxergar e o milagre acontece. Em outro momento, Jesus vai passando, uma multidão apertando, empurrando Jesus, e uma mulher vem rastejando pelo chão e toca nas vestes de Jesus. E Jesus para: quem me tocou? E um dos discípulos pergunta: Senhor, a multidão te aperta, te oprime, e tu pergunta quem te tocou? E Jesus fala assim: alguém me tocou diferente, porque de mim saiu poder, de mim saiu virtude, alguém me despertou a atenção, alguém me chamou a atenção diferente. Talvez você está fazendo uma coisa igual todo dia, talvez você está repetindo as suas orações e não está despertando a atenção de Jesus. A partir de hoje, desperte a atenção do Mestre. E a Bíblia diz que Jesus para, e aquela mulher diz assim: Senhor, foi eu que te toquei, porque há 12 anos eu sofro de uma hemorragia, mas na hora que eu te toquei, eu fui curada. E Jesus fala: vai em paz, minha filha, a tua fé te curou. Então Jesus, Ele quer isso. Ele quer que você desperte Ele com a tua fé, com a tua convicção. Então lá os discípulos, agoniados, acordando Jesus, e pergunta: Jesus, tu não te importa que pereçamos? Ou seja, Jesus, tu não está se importando se a gente vai morrer aqui afogado. Aí a Bíblia diz que Jesus se levanta. Versículo de número 38 e 39. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. São as duas ordens que Jesus vai fazer na tua vida hoje. Ele vai mandar o problema se calar. Ele vai mandar a aflição se calar e parar e se aquietar. E a Bíblia diz que quando ele levanta a voz, ele manda que o vento e o mar se aquietam. E na mesma hora, versículo 39 no final, houve uma grande bonança. Sabe o que é bonança, irmãos? Aconteceu uma coisa diferente, uma coisa boa. Aconteceu algo que eles não esperavam, que eles não imaginavam. E a Bíblia diz que eles ficaram assustados, porque Jesus diz assim: por que vocês são tão tímidos? Ainda não tendes fé? Por que vocês estão tão tímidos? Vocês não têm fé? Jesus está falando para ti hoje: por que tu não levanta a cabeça? Por que tu fica pelos cantos, chorando, aflito? Por que tu fica isolado? Por que tu fica recluso de tudo? Você não tem fé? A Bíblia diz assim, ó: sem fé é impossível agradar a Deus. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a convicção daquilo que eu não posso ver. Por que você está tão tímido? Você não tem fé? E a Bíblia diz que eles ficaram com grande temor e diziam uns aos outros: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Sabe quem é esse? É Jesus de Nazaré. Sabe quem é esse? É o Jesus Nazareno, lá da Galileia.
aquele mesmo que ressuscitou ao terceiro dia, e a Bíblia diz que Ele está sentado à direita de Deus, Pai Todo-Poderoso, onde um dia voltará para nos julgar. Eu quero dizer para você nessa noite, Jesus Cristo está aqui, e esse mesmo Jesus que acalmou a tempestade com os discípulos, Ele tem o poder de acalmar a tempestade que você está enfrentando hoje.